Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos detalhar o interior do Renault Captur na versão completa Iconic. É um carro que eu acho que muita gente tem curiosidade de conhecer os detalhes, então vamos começar. Inicialmente pela chave. Ela continua nesse formato de chave cartão, mas agora ela conta com o mesmo layout que existe no Renault Duster, né, nas versões mais completas como a Iconic. E nós temos nessa chave botões para fazer o destravamento das portas, o travamento. Isso também inclui, por exemplo, se os vidros estiverem abertos, né, se tiverem sido esquecidos abertos, você aperta aqui para poder fechar. Você também tem o botão para fazer a abertura da tampa do porta-malas e ainda apertando e segurando aqui por 2 segundos você tem a possibilidade da partida remota do motor, que é uma função útil para você ligar o ar-condicionado antes de entrar no carro. Uma coisa interessante é que essa chave ela não é só presencial no sentido de que você pode ligar o motor no botão. Ela é presencial também no sentido de que você, ao se afastar, ele trava, e se você chegar junto com a chave, ele destrava justamente por proximidade. Inclusive, ele trava numa distância bem curta, né? Então é um diferencial aí em relação a outros modelos. Então, com a chave aqui presente, nós podemos apertar o botão de ignição. E agora nós vamos falar sobre os outros detalhes aqui do Captur. Vamos começar aqui pelo quadro de instrumentos, né? O quadro de instrumentos se manteve, então ele conta com o conta-giros e o indicador do nível de combustível analógicos, né? Vejam aí que inclusive os traçados, os gráficos se mantiveram. E aqui ao centro nós temos essas duas telinhas digitais. Aqui ao centro você vê o velocímetro, a indicação da posição do câmbio e também, caso você use o carro no modo sequencial, ele te indica a marcha que está engatada e ele também faz a sugestão para você aumentar e diminuir a marcha de acordo com a necessidade. Aqui na tela superior nós temos as informações do computador de bordo. Então aqui nós temos o odômetro total e também com a parcial. Temos ainda o consumo de combustível em litros, né? O combustível gasto em litros, melhor dizendo. Temos ainda o consumo médio, o consumo instantâneo, a autonomia prevista, a distância percorrida, a velocidade média. Aqui é o indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, né? Ele tem esses gráficozinhos. Aqui, no caso, é a quilometragem restante para a próxima revisão. Aqui, caso tenha alguma anomalia com o monitoramento de pressão dos pneus, ele indica. Aqui é a seção de avisos e aí retorna para o odômetro total e parcial. Todas essas informações do computador de bordo são alternadas por esses dois botões aqui no raio direito do volante. Só que agora você deve estar pensando, e como é que eu faço para zerar, né? Porque aí estão todas as distâncias, né, percorridas, velocidade média, e aqui não tem mais nenhum comando, né, para você, né, zerar, né, não tem nenhuma haste aqui. E a resposta é a seguinte: você vai alterar isso pelo sistema multimídia, por lá que você zera a trip e todas as informações que são registradas nela no computador de bordo. Para ajudar na condução econômica, o Captur possui uma luz que acende nessa barrinha aqui. E ela fica laranja, amarela ou verde de acordo com o modo que você está dirigindo. Então, se você está dirigindo de forma mais econômica, ela fica verde. Se você está acelerando tudo, ela fica laranja. Aqui na haste dos faróis, você tem a posição automática, luz de posição e o farol baixo,
aqui arrastando para frente farol alto. Você também consegue ligar aqui o farol de neblina e a lanterna de neblina. E também, se você der um leve toque, as setas são acionadas 3 vezes. Já aqui você tem o controle dos limpadores dianteiros e traseiro, além também da possibilidade de você acionar o sensor de chuva. Aqui na parte esquerda do painel você tem o comando para fazer o ajuste da altura do facho dos faróis de nível 0 até 4. Você também regula a graduação do brilho dos instrumentos e você pode ativar ou desativar por aqui o alerta de veículos em pontos cegos. Quando ele está ativado, ele fica com uma luzinha vermelha aqui. Indo agora para as portas, nós temos maçanetas com esse efeito anodizado, né, muito bonito. E aqui na porta do motorista, nós temos aqui os comandos para os retrovisores elétricos, inclusive com a possibilidade de fazer o rebatimento elétrico. Se vocês repararem bem, eles são os mesmos comandos do Nissan Kicks. O Captur ele acabou ganhando esses comandos alguns anos atrás. Nós temos ainda os 4 vidros elétricos com função num toque e temos ainda a função do bloqueio dos vidros traseiros. Só que é o seguinte, quando você aperta, você pode ter alguma dúvida se os vidros eles foram bloqueados ou se eles continuam a operação normal. Então, para isso, aqui no quadro de instrumentos, você tem justamente essa informação. Aí fica fácil, né, para você entender. Aqui nós temos essa parte toda revestida de couro, inclusive aqui mais abaixo com costuras, né? Então é um detalhe bem interessante de acabamento junto com essa faixa aqui em preto brilhante. Inclusive, mais abaixo nós temos os falantes dianteiros da bolsa com também as molduras em preto brilhante. Aqui no raio esquerdo do volante nós temos o limitador de velocidade e aqui o cruise control. Quando você aperta e coloca aqui em 7, você consegue habilitar o controlador de velocidade cruzeiro, que é do tipo convencional, ele acaba não se ajustando à distância do veículo à frente, né? E aí você, a partir do momento que o 7 está ativado, então você aperta no mais e no menos para poder fazer a operação do piloto automático. Você tem a possibilidade de ajustar de 2 em 2 km por hora para cima ou para baixo. E aqui do lado direito nós temos os comandos já mencionados do computador de bordo e também um botão para comandos de voz. Um pouco mais abaixo, fixados aqui à parte direita da coluna de direção, nós temos os comandos satélites. Então você consegue alterar por aqui a fonte da música, né? Seja rádio AM, FM, Bluetooth, entrada USB. Temos aqui a alternância do modo e por aqui você consegue aumentar, diminuir o volume, colocar no mudo ou então atender e recusar chamadas telefônicas, né? Então é bem interessante. Você tem um rolinho aqui atrás também que você pode fazer essa operação. Um detalhe interessante é que só a versão Iconic conta com essa faixa em emulação de aço escovado, porque na Intense, por exemplo, ela é preto brilhante. Então aqui fica bem em evidência o botão de partida do motor, que inclusive ele é iluminado. E nós temos esse novo console, onde você tem o botão Eco, que é para reduzir o torque do motor e diminuir a potência do ar-condicionado no intuito de economizar combustível, além da desativação dos controles eletrônicos do carro. Temos também o botão para inibir ou então ativar o Start-Stop, que é o desligamento do motor em paradas. Então, quando você freia o carro com uma intensidade um pouquinho maior, você sente que o motor desliga, né, em drive, e aí depois, a partir do momento que você solta o pé do freio, ele já liga. Nós temos também a ativação ou desativação do sensor de ré. E nós temos também esse botão para fazer a ativação das câmeras multiview, que são 4 câmeras, onde você tem a possibilidade de enxergar
a câmera dianteira, a câmera do retrovisor esquerdo, a câmera do retrovisor direito e a câmera de ré. Diferentemente do Kicks e de outros carros que tem muitas câmeras, você não consegue ver o resultado simultâneo, né? Uma visão em 360 graus. Mas, de todo modo, já é um recurso bastante interessante, principalmente em vagas apertadas. Aqui abaixo nós temos esse porta-objetos com fundo emborrachado, inclusive emborrachado a partir da versão Intense. E você tem aqui também uma tomada de 12 volts para o carregamento de dispositivos eletrônicos. Nessa área nós temos uma forração em couro que é marrom, assim como nos bancos, sem costuras, porém ele é bastante fino. Você realmente mal percebe assim, a maciez do couro nessa região, mas enfim, existe, né? Aqui temos a alavanca do câmbio automático CVT de 8 marchas agora, e nós temos as posições tradicionais, parking, ré, neutro e drive, junto com o trilho para trocas sequenciais, né? Então você empurra para trás para aumentar marchas, empurra para frente para reduzir as marchas. Mais abaixo aqui no console central nós temos esse pequeno porta-objetos aberto. Eu até pensava que ele poderia ser utilizado para inserir a chave, mas na verdade não dá, né? É um pouquinho mais estreito. Nós temos ainda freio de mão convencional com o gatilho nesse tom de prata anodizado, né? Que também está aqui na alavanca de câmbio, nessa moldura também, né? Na moldura é a partir da versão Intense. E nós temos aqui a cobertura também de couro com costuras aparentes. Nós temos também os dois porta-copos aqui nessa parte um pouquinho mais próximo do motorista. Eles também têm fundo emborrachado a partir da versão Intense. E aqui nós temos este apoio de braço revestido de couro com costuras aparentes. Ele é de série em todas as versões. Ele pode vir aqui para frente, então ficar mais para trás. E você tem também acesso a esse porta-objetos, né, que tem uma boa capacidade e o fundo em carpete. Só que agora você realmente não tem uma maçaneta aqui. Você força um pouquinho e abre. E também para fechar tem que forçar um pouquinho para dar esse clique. Aqui na tampa do porta-luvas nós encontramos esse espaço que é bastante interessante para você conseguir colocar objetos menores sem que ele fique rolando ao sabor das curvas, né? Aqui na área principal do porta-luvas. E nós temos inclusive um leitor de OBD2 ali no fundo. Em todas as versões do Renault Captur 2022 temos o forro de teto na cor preta. E isso inclui as alças para os passageiros, inclui também as colunas, entre outros elementos. Temos iluminação aqui voltada para os ocupantes traseiros. Temos ainda esses dois focos de iluminação centrais. Além dessa indicação do não uso do cinto de segurança, temos aqui a indicação de que o airbag do passageiro dianteiro está ativado ou desativado. Aqui temos um espelho convencional com a função dia e noite, e temos ainda estes parassóis. Ambos contam com esse pequeno gancho aqui onde você pode colocar documentos. E temos também a tampa tanto para o espelho do motorista quanto para o espelho do passageiro. A partir da versão Intense também temos iluminação. Ela só não ligou porque o carro está desligado, né? Então ela acaba não ligando aqui essa luzinha, mas ela acende. E aliás, bem perto aqui do parasol do motorista, um pouco mais acima, nós temos um microfone para fazer os comandos de voz. O ar-condicionado do Captur é exatamente o mesmo do modelo anterior. Nós temos a função automática ao apertar este botão. Então vejam aí, né, que ele regulou automaticamente a intensidade do vento. Nós temos a possibilidade de ajustar a temperatura por aqui
Então ela vai de 18 até 26 graus. Nós temos aqui os comandos para fazer o desembaçamento do vidro dianteiro, desembaçador traseiro, aqui direcionamento do vento, né? Se vai ser para o para-brisa, se vai ser para as saídas de ar do painel ou então para baixo. Aqui você liga ou desliga o ar-condicionado. Temos aqui também a função de recirculação. E por aqui você ajusta a intensidade do vento. E para desligar, gira aqui e aí fica um LEDzinho vermelho aqui. Aqui na parte superior do painel nós temos os botões para fazer a ativação do pisca-alerta e também para travar e destravar as portas. Quando elas estão travadas, o íconezinho fica vermelho. O volante do Captur passa a ser o mesmo de outros modelos da Renault. Vejam que ele possui esse formato mais moderno, conta com revestimento de couro aqui no aro, com as costuras aparentes, e agora finalmente ele conta com um ajuste de altura e de profundidade que não tem aquele empecilho do modelo anterior que você destravava aqui o ajuste e aí o volante despencava. Não é mais assim. Você realmente, quando solta, trava, você mantém, né, a posição do volante. Ele ajusta, né, em altura, em profundidade também. E vejam que inclusive eles tiveram o cuidado de colocar uma coifa aqui de couro, né, para cobrir a coluna de direção. Em termos de acabamento, o Captur teve um belo upgrade. Toda essa parte em marrom, que é o marrom castanheira nessa versão Iconic, é macia ao toque. Aqui também do lado do motorista nós temos uma faixa macia. Temos ainda couro revestindo aqui as portas dianteiras e também uma parte das portas traseiras. Eles aumentaram também a área em black piano, né, o preto brilhante que reveste toda essa parte das molduras da saída de ar-condicionado, também esse gabinete aqui, né, que envolve o sistema multimídia e também os comandos de ar-condicionado. E ele também tem os detalhes em prata anodizado tanto no volante quanto também nas maçanetas internas, frisos, saídas aqui de ar nas laterais, e esse material também está aqui ao redor do botão de partida, na alavanca de câmbio e também nessa moldura aqui também da alavanca de câmbio. O sistema multimídia é o EasyLink. Ele agora tem uma tela de 8 polegadas, né? O modelo anterior tinha uma tela de 7 polegadas. E aqui nós temos a possibilidade de você configurar alguns detalhes, né, a partir dos perfis de usuário. E você tem aqui o acesso a rádio, né, tanto AM quanto também FM. Ele conta também com Bluetooth variável com vários dispositivos, data, hora, também entrada USB que fica aqui no canto direito. Temos aqui botões físicos para o ajuste de volume e também para retornar aqui ao menu Home, né? Então isso é bem interessante. E temos aqui a possibilidade de verificar as câmeras multiview, que inclusive elas contam com linhas de guia. Você está vendo aqui a câmera dianteira, temos ainda câmera traseira, câmera do lado direito e câmera embutida no retrovisor esquerdo. Então é bem interessante aqui, né? Nós temos inclusive a possibilidade de ativar as linhas de guia, de alterar aqui o brilho da tela, também a cor, né? Bastante interessante. Temos ainda nesse carro o sistema de som Bose, com 6 alto-falantes, subwoofer e amplificador. E o interessante é que você consegue fazer aqui os ajustes de som. Então nós temos aqui a opção Surround, temos aqui a opção do volume aumentar conforme a velocidade, temos ainda o controle de graves, médios e agudos, e aqui o balanço fader, você pode ajustar ele mais para o motorista, pode colocar mais para frente ou então deixar de modo central para todos os alto-falantes serem reproduzidos. Você tem aqui também a configuração da claridade da tela,
Aí configurações aqui de idioma, teclado, data e hora. Ele também conta com o espelhamento de tela de celulares, tanto por Android Auto quanto é por CarPlay, que é a forma de você utilizar aplicativos, entre eles GPS e também notificações de aplicativo de mensagens, entre outras coisas. Aqui na parte traseira do Captur nós temos o revestimento em couro nessa parte onde se apoia o cotovelo, aqui no forro de porta traseiro. Nós temos ainda 2 porta-revistas, 2 entradas USB para carregamento aqui para a turma do fundão, e temos ainda o revestimento em couro nos bancos, né? Inclusive o encosto do banco traseiro é bipartido, e nós temos aqui 3 apoios de cabeça e também cinto de 3 pontos, inclusive o cinto central ele parte aqui do teto. E aqui nós temos o tampão da tampa do porta-malas, inclusive um tampão bem extenso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O test drive de hoje é com o Renault Captur 2022 na versão topo de linha Iconic com o novo motor 1.3 Turbo Flex. A linha do Captur 2022 também é composta pelas versões Zen e Intense. E todas elas contam como grande novidade com esse novo motor 1.3 Turbo Flex, que foi desenvolvido pela Renault numa parceria com a Daimler, né, a Mercedes-Benz. É um motor bastante parecido com o que equipa os modelos Classe A, GLA, GLB também. Só que aqui no Captur ele conta com a adaptação justamente para ele poder ser abastecido com gasolina e etanol, sendo que o motor dos modelos da Mercedes só é abastecido com gasolina. E com esse novo motor Turbo Flex, o Captur passa a se destacar, e agora ele é um dos modelos mais potentes do segmento. Ele conta agora com 170 cavalos e 27,5 kgfm de torque. Esse novo motor cala uma das principais críticas que era feita ao modelo anterior, que chegou ao Brasil em fevereiro de 2017. O Captur anterior tinha versões com motor 1.6, tanto com câmbio manual, também câmbio CVT com simulação de 6 marchas, e também o 2.0 automático, que era sempre ligado ao câmbio de 4 marchas. Esses motores acabavam não entregando uma performance assim realmente no nível, né, que o público esperava, né, de um modelo mais refinado do que o Duster, do que o Stepway, e também em termos de consumo de combustível ele acabava pecando. Mas agora esse novo motor Turbo Flex entrega acelerações retomadas assim muito vigorosas, e também o consumo de combustível ele chega a ser até contido, considerando, lógico, toda a entrega de força que ele possui. Estamos aqui rodando pela querida Universidade Federal do Piauí, num trecho de asfalto não tão bem asfaltado, e justamente aqui se sobressai uma das principais características que fizeram o Captur um carro assim desejado, né, pelo público urbano. Ele é um dos SUVs com maior altura em relação ao solo do segmento. E isso favorece bastante o trabalho de transpor lombadas, valetas, buracos. Então realmente é um carro que você pode se utilizar dele sem aquela preocupação, né, de raspar a parte de baixo dele. E você também está numa posição de dirigir muito elevado, mesmo considerando que a maioria dos SUVs já é mais altinho, mas o Captur ele também se sobressai nesse quesito. Você realmente enxerga a maioria dos outros carros de passeio assim, meio de baixo, né? E eu tinha falado, né, de posição de dirigir. Uma coisa que é muito interessante é que, além do ajuste de altura, tanto para o assento do motorista, quanto também para o cinto de segurança, tanto do motorista quanto do passageiro, aqui o condutor agora dispõe de uma direção que regula em altura e em profundidade, e que ela não despenca mais quando você solta a trava aqui da coluna de direção. Essa é uma boa notícia. O volante é bastante ergonômico, vejam que ele agora tem o novo estilo
dos volantes dos carros da Renault, então é um volante bastante semelhante aí ao de versões aí do Duster, do Stepway também. O quadro de instrumentos não mudou, ele conta com esse mesmo layout, com conta-giros e o marcador do nível de combustível analógicos, e aqui ao centro você tem o velocímetro digital com a indicação da posição de câmbio. Se você colocar a alavanca aqui no modo sequencial, olha só, ele te dá a posição da marcha, inclusive ele te recomenda, por exemplo, eu vou ficar aqui de primeira, agora eu vou acelerar mais um pouco, olha só, ele acendeu o indicador de troca de marcha, que é justamente para eu passar para a marcha seguinte. Tá vendo essa luz verdinha aqui? Ela indica o seu consumo de combustível. Então, por exemplo, eu vou pisar aqui um pouquinho, ela fica amarela, ela fica vermelha, ou vermelha não, laranja, desculpe. Então é justamente para indicar aí o seu consumo de combustível. Aqui dirigindo o Captur 2022, a gente sente que a direção é bastante progressiva, então ela é bastante leve nas manobras, e quando o carro está numa velocidade maior, você realmente tem a direção mais firme. A suspensão também transmite um bom nível de conforto. Apesar dela ser assim meio durinha, até para realmente não comprometer a estabilidade do carro, ela realmente consegue absorver bem os impactos, e isso é um fator que, lógico, o público do carro também espera bastante, né, que ele seja confortável na cidade. O câmbio, que é automático CVT de 8 marchas, ele conta com relações bastante inteligentes. Então, nas situações em que você pisa fundo no acelerador, ele realmente entende as marchas, né, as relações de marcha que precisam ser colocadas, né, para que o desempenho seja melhor. Então realmente ele não tem aquela indecisão, né, aquele marasmo que caracteriza outras transmissões CVT. E o bom é que ele conta aí com modo sequencial, então o motorista consegue controlar bem as marchas, mas inclusive ele no modo automático ele gerencia tão bem que o modo sequencial é só a cereja do bolo. Ele, realmente o uso dele não se faz assim tão necessário, na verdade. A visibilidade do Captur é bastante interessante, ela é privilegiada justamente pela posição de dirigir elevada e também pelos retrovisores, né, que eles contam com uma área aqui nos cantos que acaba facilitando, né, a visão. Você percebe, né, que eles são curvos aqui nos cantos, né, que é justamente para você ter uma visão um pouco maior. A lista de equipamentos do Captur Iconic 2022 é bastante ampla. Ela inclui, por exemplo, o monitoramento de veículos em pontos cegos. Então, caso algum veículo esteja próximo e o sensor estiver ativado, aí ele vai acender luzes aqui no canto. Isso aqui não tá vendo? Ele acendeu luzes aqui no canto dos espelhos, que era justamente para indicar que tem um veículo próximo trafegando na lateral traseira, né? E ele também traz a direção agora puramente elétrica, o que faz com que a assistência dela seja melhor, né? Então o modelo anterior tinha uma direção eletrohidráulica, né? E isso fazia com que o carro ainda tivesse, né, o reservatório de fluido, e isso no caso acabava fazendo com que, né, tivesse a necessidade, né, de ficar verificando, né, e tal. Mas agora é puramente elétrica e ela está bem cômoda, realmente é um dos principais destaques do carro. Em termos de isolamento acústico da cabine, a gente realmente nota que foi um bom trabalho da Renault em isolar tanto vibrações quanto também ruídos, né? Então realmente a gente está diante de um carro que é bem mais potente do que o modelo anterior e que mesmo assim aqui na cabine é bastante silencioso.
Um item que está presente em todas as versões do Captur 2022 é o sistema multimídia EasyLink. Ele agora conta com uma tela maior, antes ela tinha 7 polegadas, agora tem 8, e ela é configurável, então você pode aí escolher o seu perfil de usuário, né, que é personalizável. Esse layout você tem, né, como fazer a alteração dele. Por aqui você pode verificar o Driving Echo, que ele te dá uma nota de como a sua condução está sendo, né, assim, de forma econômica. Inclusive ele registra que até a distância que não houve consumo de combustível. Aqui no coaching ele acabou não dando, porque eu estou dirigindo já mais rápido e tal, mas assim, ó, quando você realmente está com o carro parado, ele te dá algumas instruções, que aí no caso são dicas, né, para você realmente ter um consumo de combustível melhor. São várias dicas, inclusive, né, é bem interessante isso. Na parte de mídia, de rádio, nós temos aí a possibilidade de acessar aí rádio FM, AM, temos Bluetooth pareável simultaneamente com vários dispositivos eletrônicos, temos também a entrada USB que fica aqui posicionada do lado direito da tela. Aqui nós temos também o menu, né, de data e hora, e por aqui você também tem a possibilidade de ver as câmeras multiview, né? São 4 câmeras. Elas funcionam em baixa velocidade também, né? Então assim, quando você aperta esse botão, você tem a câmera frontal, a câmera traseira, a câmera do lado direito e a câmera do lado esquerdo. Bem fácil, bem prático de acessar. Aí essas câmeras elas ficam ativas, deixa eu ver, até... Vamos dizer, eu tô a 25, acho que é um pouquinho abaixo de 25 km por hora. Em termos de espaço interno, o Captur não teve nenhuma modificação, mas isso até pode ser considerado bom, porque o carro ele já tinha um espaço de sobra para os passageiros, tanto para a cabeça quanto também para as pernas. E o porta-malas manteve aí os seus 437 litros, né, uma das maiores capacidades do segmento, só perde pro Duster, né, que tem 475 litros. E realmente é um espaço bastante aproveitável, né? E detalhe que todos os ocupantes contam aí com cinto de 3 pontos, apoio de cabeça. Na parte traseira também tem as fixações para as cadeirinhas infantis. Em termos de desempenho, o Captur passa realmente a ter uma disposição que os modelos anteriores não tinham de jeito nenhum. Ele, nas nossas acelerações, por exemplo, de 0 a 100 km por hora, chegou a cumprir essa prova em 8,9 segundos. É um desempenho excelente para essa categoria, até um pouquinho melhor do que o dado de fábrica. Então, realmente, o Captur passou a inspirar muito mais confiança em ultrapassagens, em situações aí que você realmente precisa de uma energia a mais. E se você estiver pensando que esse desempenho todo veio também com consumo de combustível elevado, na verdade não, porque na verdade o Captur passa a ter um consumo de combustível melhor do que os modelos 1.6 CVT e o 2.0 automático de 4 marchas. É realmente um conjunto bastante equilibrado que ele tem agora, que veio acompanhado aí de uma reestilização bem interessante, né, que acabou não modificando tanto as linhas aí já consagradas do Captur, né, que ainda são relativamente recentes, né, são do ano de 2017. Então, as mudanças na parte frontal envolveram os faróis, que agora são faróis full LED, então farol baixo, farol alto, também as luzes de neblina, as luzes de posição, todas em LED. Nós temos também uma grade redesenhada, que agora conta com filetes cromados, né, em novo estilo. Temos também os para-choques com novos alojamentos para as luzes de neblina e também para as luzes de posição de LED. O Captur 2022 também conta com uma barra na parte inferior do para-choque que é prateada, que é o chamado esqui, né? A Renault denomina esqui.
E o modelo também passa a ter novas rodas de 17 polegadas, são as mesmas rodas do Duster Iconic. Ele também, na parte traseira, passa a ter a régua com o nome Captur na cor da carroceria, né? Antes era preto. E ele também passa a ter o logotipo TCE, indicando o novo motor Turbo Flex. E para demonstrar toda a força do Captur 2022, vamos acelerar aqui um pouquinho. Eu estou aqui de boas, né? 57, 58 aqui a 1.500 giros. Vamos acelerar bem baixo. Vejam que realmente ele mantém bastante as marchas e passa uma confiança muito boa, né, na hora de realmente acelerar. Então ele transmite uma força boa, mas com segurança, isso é fundamental. Aliás, falando em segurança, é importante pontuar que o Captur conta com 4 airbags, sendo que os airbags aqui laterais eles passaram a ficar maiores justamente para também proteger a cabeça. Antes eles protegiam só o tórax, né, do motorista e do passageiro dianteiro. Ele também conta aí com os controles eletrônicos de estabilidade e tração, assistente de partida em subidas e ainda os freios ABS, né, além dos itens aí já obrigatórios, né, como o cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes e as fixações para as cadeirinhas infantis. Pois é, minha gente, esse foi o vídeo do Renault Captur Iconic 2022. Queria agradecer ao pessoal da concessionária Via Paris que cedeu o carro para essa nossa avaliação, que realmente foi muito esclarecedora. A gente andou em cidade, andou em estradinhas, né? Realmente teve condições de atestar que as evoluções do carro foram bastante significativas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e também se inscreva no canal para acompanhar as próximas novidades. Pois é isso aí, minha gente. Grande abraço.